Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Pois bem, eu estou expondo a carta de Paulo aos Coríntios, estou na segunda carta. Eu já fiz o primeiro vídeo desta segunda carta e hoje estarei dando prosseguimento no capítulo 1 desta carta de Paulo. Vamos lá. Lembrando que eu já tenho uma playlist desta carta, eu vou deixar no card acima para que você possa assistir o primeiro vídeo. Eu tenho também uma playlist com a primeira carta de Paulo, todos os 31 vídeos que eu fiz nesta carta. E também vou deixar a playlist da segunda carta. Vamos lá. Está aí, sinceridade de Paulo. Paulo deu a introdução, fez uma saudação, a introdução, e agora ele começa a falar aí sobre a sua sinceridade. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Interessante que Paulo está abrindo o coração para a igreja de Corinto. Está abrindo o coração. Ele diz, porque a nossa glória, inicia aí com um gar aí é uma conjunção que significa porque, visto que, então, ele diz que a nossa glória, e aqui, glória aqui, ele não usou doxa, e também é glória, é brilho, esplendor, mas aqui ele usou o kalhesis. Kalhesis, esse substantivo feminino, é o ato de gloriar-se, que vai terminar lá na glória mesmo. Então é o ato em si de manifestar a glória. Então é o gloriar aqui, no sentido de vamos ver essa palavra que ela vem do kalhomai, que é o ato de gloriar, é jactar-se. O jactar-se é no sentido de envaidecer o significado. Então vamos pegar aí o 44, kalhomai, jactar-se. A pessoa se envaidecer. Por isso que ele fala que a nossa glória, a minha glória, a minha jactância é esta. O testemunho, ele usou a palavra marturion, da nossa consciência. Consciência é suneidesis. Suneidesis fala da minha alma, como diferenciadora entre o que é moralmente bom e mal. Então, a alma aí como a consciência como alma. De que com santidade, santidade é interessante que ele usou aqui a palavra que foi traduzida, santidade, que é a separação, e sinceridade, eilicrineia, pureza também, simplicidade, ingenuidade, pode significar de Deus, não com sabedoria humana. Sabedoria é Sofia. A Sofia é o conhecimento, também fala de ciência, e essa sabedoria é a capacidade de aplicar bem aquilo que eu tenho ciência humana, não com sabedoria humana. Então eu tenho que dizer o seguinte, que a sabedoria dele não é humana, mas de Deus.
Mas na graça divina, e graça é haris, graça divina é theos, ou graça de Deus, temos vivido anastrefo. Anastrefo aí fala do meu comportamento, do meu viver diário, como é que eu me conduzo. Temos vivido, ou seja, eu tenho andado, tenho me conduzido no mundo, e mais especialmente para convosco, para com a igreja de Corinto. Então ele está abrindo o coração, é a sinceridade de Paulo. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, olha aí, além das que ledes, e bem compreendeis, e espero que o compreendeis de todo. Ou seja, eu não sou uma pessoa hipócrita, eu não sou uma pessoa de duas caras. O que vocês sabem a respeito de mim e daquilo que eu tenho que falar para vocês de Corinto, é isso que está aí escrito, é isso que eu tenho escrito para vocês. Eu não sou uma pessoa que fala às escondidas, que fala pelas costas, não. O que eu falo com vocês está aí na carta, não, porque nenhuma outra coisa, aí a palavra coisa aí é halos, é diferente, porque coisa diferente eu não tenho escrito para vocês. Escrevemos aí, escrever é grafê, é o verbo, que é escrever uma carta. Além das que vocês estão lendo. E ler aqui é anagnosco. Anagnosco é conhecer acuradamente. Ou seja, além destas letras que vocês já leram e conhecem acuradamente. E, olha aí, e bem compreendeis. E aí ele usou o verbo epignosco. Então aqui ledes, ele usou o anagnosco, que é conhecer acuradamente, ou seja, é conhecer profundamente. E também ele usou o epignosco, o verbo, que é tornar totalmente conhecido, ou seja, saber totalmente, é compreender totalmente. E espero que o compreendais, novamente vai reforçar aí a palavra de cima, que é o epignosco, compreendeis de todo, ou seja, na sua totalidade. Ele usou o substantivo neutro telos, ou seja, compreender do início ao fim, não deixar nenhuma dúvida a respeito daquilo que Paulo escreveu. Como também já em parte nos compreendestes que somos a vossa glória. Ele usou a mesma palavra em cima, que é o kalrema. Como igualmente sois a nossa no dia de Jesus nosso Senhor. Então, como em parte vocês já nos compreendem. Então, o desejo de Paulo, a sinceridade de Paulo, é que os irmãos de Corinto pudessem compreender na sua totalidade aquilo que Paulo queria para com eles. Ou seja, a repreensão que Paulo fez com a igreja de Corinto, a primeira carta, se você ler ela toda, você vai ver que do início ao fim, Paulo ele está fazendo profundas repreensões. Ele não traz nenhum tipo de elogio à igreja de Corinto na primeira carta. Na ceia principalmente, ele fala assim: nisto que vocês estão fazendo eu vos louvo? Não louvo de jeito nenhum, porque vocês quando reúnem para pior e não para melhor. Veja só, isso é o ato da Santa Ceia. Então a primeira carta foi assim só de reprimenda. Então Paulo ele está aqui, olha, eu quero que vocês compreendam por que eu escrevi na sua totalidade. Olha, e como também já em parte nos compreendeste, como também já em parte nos compreendeste, ou seja, conhecem que somos a vossa glória, ou seja, o motivo de jactar-se, como igualmente sois no dia de Jesus Cristo. Com certeza esse dia maiúsculo aqui,
é no dia em que Jesus vier para buscar a igreja de Cristo. Aí Emera, esse substantivo feminino, fala do último dia desta presente era, ou o dia em que Cristo voltará do céu, ressuscitará os mortos, levará a cabo o julgamento final e estabelecerá o seu reino de forma plena. Este dia é um dia diferenciado. Então, Emera pode significar um dia natural, mas dependendo do contexto, pode significar isso que eu acabei de ler. Então, o dia de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele continua: com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício. Então, a confiança é o quê? Qual que é a confiança de Paulo? É que os irmãos de Corinto, compreendeu o motivo pelo qual Paulo escreveu para eles. Entenderam o motivo da glória da jactância de Paulo. Então, Paulo está confiado que a igreja compreendeu. Então, com esta confiança, uma confiança aí no sentido de segurança, que é pepoitesis. Pepoitesis é confiança, verdade e segurança. Então, com esta segurança, eu estou seguro. Com esta confiança, resolvi, ou seja, é querer deliberadamente ir primeiro encontrar com vocês, para que tivesseis um segundo benefício. Benefício aí é charis, é graça. Ou seja, tivesseis uma segunda graça, um favor imerecido. E por vosso intermédio, passar à Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para Judeia. Então, a ideia de Paulo aqui quando ele fosse visitar os irmãos ali, encontrar com os irmãos de Corinto, qual que era o desejo dele? Então ele passaria pela Macedônia, as igrejas da Macedônia, que é Filipos, Bereia e Tessalônica, que está ao norte ali. Então ele ia passar pela região da Macedônia. Olha, por vosso intermédio, ou seja, através de ir visitar a igreja de Corinto, ele passaria pela Macedônia e da Macedônia voltar a encontrar. Então, primeiro ele passaria nas igrejas da Macedônia, ele ia descer ali a região da Grécia e chegar na península do Peloponeso e encontrar-me convosco e ser encaminhado. Aí, ser encaminhado é propempo ao verbo, enviar adiante, conduzir ao caminho, acompanhar ou escoltar. Para onde? Para a igreja da Judeia. E foi isso que Paulo fez na sua última viagem missionária. Ele passou pela região, foi para Jerusalém, de lá foi preso, e preso ele foi direcionado a Roma. E muito provavelmente ele nunca tenha voltado ali na região de Corinto. Ora, determinando isso, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e não? Parece que Paulo prometeu alguma coisa com relação a ir à região de Corinto e acabou não indo. O teor aqui do texto. Ora, determinando isso, qual que é a determinação dele? É ir encontrar com os irmãos da Macedônia. Por intermédio, passar a Macedônia e encontrar convosco. Ora, determinando isso, o que é determinando aqui? Bouléu, deliberar consigo mesmo, resolver. Olha, eu resolvendo isso, terei porventura agido com leviandade? Leviandade aqui é alafria. Alafria é falsidade. Eu teria agido falsamente?
ou ao deliberar aí novamente, eu tomar essa atitude, acaso eu a faço segundo a carne? De sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não. O que é o sim e o não? Pessoa de duas palavras. Que simultâneo aí é ao mesmo tempo. A pessoa fala sim e depois fala não. Então Paulo está justificando. Antes, olha, antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Então, ou seja, ou é sim ou é não. Então, a minha palavra é uma só. Quando eu falo que vou, é porque eu vou. Agora, se eu falo que não vou, é porque eu não vou mesmo. Então, antes, como Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Aqui, fiel, a palavra é pistes, ou melhor, pistos, né? Que é de um adjetivo, pistos, que é verdadeiro e fiel. A nossa palavra, que é logos, para convosco, não é sim e não. Ou seja, não é falar sim e depois não. Ou seja, o que quer dizer com isso aqui? A minha palavra é sim ou não. Não tem as duas palavras ao mesmo tempo. E ele continua. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano aqui é Silas, e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim, ou seja, eu não tenho duas palavras. Quando eu anunciei Cristo entre vocês, e pode ver que ele usa aí, traz primeiro o nome de Cristo, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que é o Mashiach, ungido, o Christos, que foi por nosso intermédio anunciado aí, a palavra querusso. Interessante que essa palavra querusso, no sentido de proclamar, ela aí ocorre aí, pode ver que ela ocorre 60 vezes no Novo Testamento, no sentido de proclamar o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e Atos. Ocorre muito essa palavra. Marcos é campeão, né? Esse evangelho é campeão em aparecer a palavra querus, que é ser um arauto, é proclamar algo. Então ele proclamou a pessoa de Cristo. E ele fala que é Silvano, Timóteo, e ele fala que sempre houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então ele está justificando, porque quantas são as promessas de Deus, tantas neles o sim, ou seja, Deus sempre tem o sim, quantas promessas. Então aquilo que Deus prometeu, ele tem o sim. O sim aí é naí, e essa partícula, ela é a verdade. O sim é a verdade. A palavra sim, vou colocar ela aí, ó, nai. E nai é verdade. Seguramente, verdadeiramente. Ou seja, porque as promessas de Deus têm o sim, ou seja, elas são verdadeiras. São verdadeiras. Porquanto também ele é o amém. Amém aí dá a ideia de mesma coisa, verdadeiramente, certamente, certeza. Com relação às promessas de Deus, nós temos que ter certeza de que se Deus fez uma promessa, Ele a vai cumprir. Deus não falha nas suas promessas. Ele sempre tem o sim, que o sim, como eu já disse, é o que? Seguridade, verdade, certeza. E o amém aí também vai ali, seja verdade. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, então, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, aquele que nos confirma, aí, ou seja, a palavra confirma aí é bebaio. Esse verbo bebaio
confirmar, estabelecer. Ou seja, mas aquele que nos estabelece convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Ou seja, quem me estabelece, quem me ungiu, ungir aí é rio, é consagrar, conceder os poderes necessários para o ministério. Ou seja, quem me chamou, quem me deu poderes para esse ministério é Deus. Quem me estabeleceu convosco em Cristo e nos ungiu, ou seja, nos separou para concedeu poderes para o ministério é Deus, que também, ou seja, o mesmo Deus que também nos selou. Selar aí, esfragizo é colocar uma marca, é selar, colocar uma marca, é marcar pela impressão de um selo, marcar uma pessoa. Essa pessoa agora ela passa a ter uma marca, um selo. E falou assim, ó, quem me marcou foi Deus, nos selou e nos deu um penhor. O que é penhor? A palavra penhor é arrabon, ou seja, é uma garantia, é a garantia, o dinheiro que em compras é dado como penhor ou pagamento inicial como garantia de que a soma total será mais tarde liquidada. Então o penhor é isso, o penhor eu dou em garantia algo, eu coloco um objeto como garantia de que mais tarde eu vou pagar aquela dívida. Então, se Deus fez uma promessa, Ele a vai cumprir. E qual a garantia que Deus deixou para que um dia Ele cumpra as suas promessas? Está dizendo aqui que Ele nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Então Ele enviou o Espírito Santo, colocou o Espírito Santo dentro do nosso coração, e com o Espírito Santo dentro do nosso coração é a garantia de que um dia o Senhor Ele vai cumprir esta promessa. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunho de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Olha, eu, porém, por minha vida, tomo por testemunha, ou seja, ele lança a mão da sua própria vida para ser uma testemunha. Testemunha aqui é martus. Martus é testemunha. E diz que de que para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Muito provável, Paulo ele não quis, ele escreveu a primeira carta e não foi lá logo de imediato, justamente para esperar que os irmãos da igreja tomassem a iniciativa de fazer as devidas mudanças que estavam acontecendo. Então ele escreveu a carta e aguardou um tempo para retornar à igreja de Corinto, justamente para que os irmãos, nesse meio tempo, eles tomassem a atitude de mudar de comportamento. Como vocês vão ver que algumas coisas eles mudaram. Nós vamos ainda durante o período dessa segunda carta, nós vamos ver que eles tomaram a iniciativa, principalmente daquele cidadão que estava tendo um relacionamento amoroso com a sua própria madrastra. Então nós vamos ver isso também. Então ele falou assim, para vos poupar eu não tornei a Corinto. Ou seja, não porque tenhamos domínio, dominei curio, não que eu seja senhor da fé de vocês, não que eu governe a fé de vocês, mas porque somos, ou seja, eu não sou um déspota, eu não sou aquele que domina, que governa a fé de vocês, naquilo que vocês creem, mas porque somos cooperadores. E cooperadores aqui, sudergos.
Sunergos é um companheiro de trabalho, é um colaborador. Eu não sou um déspota, um curió, que domina, como eu disse, é um cureion, é um verbo. Aí vem a palavra curiosa. Eu não sou um déspota, eu não tenho domínio sobre a fé de vocês. Eu não estou dominando a fé de vocês, obrigando vocês. Não, eu sou um cooperador, sunergo, eu sou um colaborador, sou um companheiro de trabalho da vossa alegria. Vossa alegria é rara, da vossa satisfação, porquanto pela fé vocês já estáis firmados. Então, ou seja, vocês já estão firmados aí na fé, e eu não sou o Senhor da vossa fé. Então, Paulo ele está aí sendo sincero para com a igreja de Corinto nesta segunda carta. Pois bem, cheguei ao final desse primeiro capítulo e no próximo vídeo estarei entrando aí no segundo capítulo dessa carta. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.